minhas obras, né, que pôde contribuir ali com esse ministério. Gente, obrigada. Eu sei que isso é uma obra que vai além de mim. E foi bem legal, porque eu expus os quadros e várias pessoas vêm falar com a gente, né? E esse lugar secreto que a gente cantou aqui hoje, esse lugar do profundo, da presença, enquanto eu até me emociono, porque eu ia falando, né, contando sobre o que era cada quadro, e eu podia ver as pessoas indo para esse lugar, sabe? Assim, veio uma moça que ela falou, não, mas eu sou espírita. Ela já chegou falando, eu falei, não, mas esse convite é para todos nós, esse convite de estar na presença do Senhor não é por religião, né? O Senhor nos chama a todos. E ela falou, mas eu posso sentir algo especial quando eu olho, né? Eu sou levada para esse lugar. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e, mais do que isso, encorajar a gente, né, a viver aquilo que o Senhor tem para nós, sabe? De crer que o Senhor colocou em nós algo que é especial para alguém, né? E que a gente possa exercer isso aí. Tem um texto que tem balizado a minha vida nesse tempo, muito importante, tem sido assim, âncora, Josué 1, e a gente vai ler ele hoje. Mas antes da gente ler, Henrique, se você puder botar para mim aí o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, eu só queria, estabelecer um pequeno fundamentozinho para a gente poder ir lá para o Antigo Testamento. Antes disso, para a gente saber que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente está falando do mesmo Deus, né? Tá falando, era o mesmo Deus que estava operando, ele era e o será para sempre, né? O mesmo Deus, é a mesma verdade que se estabelece. Então aqui, olha aí em Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O que Paulo está falando, né, aqui em Romanos? Ele está falando que, ou o escritor de Romanos, é Paulo mesmo, né? Esse é Hebreus que a gente tem dúvida, né? Romanos a gente sabe que é Paulo. Está dizendo que existem padrões, existem modelos no Antigo Testamento que são lições para a nossa vida hoje. Por que eu falo isso? Porque a gente escuta muita coisa aí na internet. Então tem muita gente que fala, tudo que está lá não serve para nada, a gente só lê o Antigo Testamento. Mas vamos lembrar que a igreja primitiva, qual era a Bíblia da igreja primitiva? Era o Antigo Testamento. Então tem lição para a gente lá, é bênção, tá? É bênção a gente poder se aprofundar. Às vezes é mais difícil para a gente se aprofundar, é uma leitura mais difícil, mas, gente, quando a gente consegue penetrar esse lugar, tem lições preciosas, poderosas. Dito isso, vamos lá para Josué 1. A gente vai ler os versículos do jeito que eu faço a minha meditação. Na minha casa, a gente vai meditar aqui hoje em cima desses versículos e eu oro para que o Senhor... Eu vou orar. Vou orar para que a gente possa receber tudo que o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor. Que tudo que está reservado para nós no dia de hoje, que o Senhor separou no céu para derramar sobre nós, que possa ser liberado. Senhor, que eu seja aqui um canal da Tua bênção, um canal da Tua palavra. Senhor, prepara a terra dos nossos corações, Senhor, para que possa dar muito fruto, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Josué 1:1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. E só aqui nesse pedacinho, eu já queria tirar aqui algumas coisas. Moisés era um referencial para Josué. E é um referencial para nós, né? E eu sempre fico muito impactada com Moisés, porque, gente, que caminho difícil esse homem trilhou, né? Teve que tirar uma galera, né, de um lugar, transportar para outro lugar. E ao longo dessa trajetória, quanta gente reclamando, quanta gente que não cria junto com ele, que não via, né? Eles viram num momento, mas depois já não via mais, e ele permanecia fiel,
né? Então, Moisés era esse referencial para Josué, de alguém que permaneceu, de alguém que foi até o fim num propósito. E diz aqui que quem era Josué? Auxiliar de Moisés. Não chama a nossa atenção que alguém que vai dar continuidade a alguma coisa tem que ter aprendido de alguém, né? Com quem que a gente tem aprendido? Quem tem sido o nosso referencial, né? Com quem que a gente, para quem que a gente tem dado ouvidos, com quem que a gente tem andado junto, caminhado junto. E eu acho lindo porque em Êxodo, bota por favor, Henrique, Êxodo 33, do 7 ao 11. Eu vou ler aqui rapidinho e a gente vai acompanhando, mas aqui eu não gosto muito de falar isso, que aqui a gente tem uma chave, mas a verdade é que, de fato, aqui a gente tem uma lição muito importante que Josué deixa para a gente. Olha só, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e quando o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Aonde que eles estavam? Cada qual na entrada da sua própria tenda. Mas aqui está. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, o que ele fazia? Não se afastava da tenda. O que Moisés ensinou para ele? O que aquele referencial falava? Quem me alimenta é a presença. E Josué ficava onde? Ficava na presença. Mesmo quando Moisés saía, Josué ficava na presença. Josué entendia que aquilo que ele precisava estava na presença de Deus. Moisés mostrava o caminho, mas Moisés não era, né, o Todo-Poderoso. Quem era o Todo-Poderoso? Era aquele que habitava na tenda. Então, assim, isso fala muito comigo, de que ele pôde ser esse que dava continuidade porque ele entendeu um princípio. A gente pode dar continuidade à obra de Deus quando a gente entende que é na presença que está todas as coisas. A gente cantou aqui, o culto inteiro, né, o louvor todo está pregando, está falando com a gente. Que esse lugar da presença é da onde a gente tira forças, onde a gente tira direção para poder fazer o que a gente tem que fazer. Porque tem algo para a gente fazer. Então, essa autoridade de Moisés vinha por causa da presença. Dito isso, vamos para o versículo 2. Volta lá. Obrigada, Henrique. Espera aí, deixa eu usar minha água aqui de super-herói. Vamos lá. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. O que a gente vê aqui? Quem está falando com Josué? É Deus falando com Josué. Ele está lembrando Josué, está cutucando. Ô Josué, tem uma missão. Não acabou não. Moisés morreu, mas vamos prosseguir. Vamos sacudir aí. Porque muitas vezes eu sei que não é só comigo, né? Deus tem que lembrar a gente das promessas. Deus tem que lembrar o porquê que ele morreu na cruz. Ele tem que lembrar a gente, porque a gente fica às vezes meio atordoado na vida, né? Então vem o Senhor e é lindo isso, gente. Ele lembra Josué que ele tinha uma missão e que tinha promessa para ele e para aquele povo todo. A gente tem que lembrar disso. Josué aqui está saindo de um luto, né? Moisés morreu.
E provavelmente ele devia estar assim, tô achando que já era, né? Moisés, o que eu vou conseguir? Gente, esse povo é muito difícil, vou nada, eu vou ficar aqui quieta no meu canto. Então é nessas horas que eu acho que o Senhor vem, ele sabe que a gente precisa desse saculejo, né? E a gente fica nessa prostração e o Senhor tem que nos lembrar quem a gente é, tem que reforçar quem nós somos para Ele e que a gente tem uma missão para cumprir. Eu creio que o Senhor vai mexer em águas paradas aqui nesse lugar hoje. Sabe, coisas que estão adormecidas, prostradas dentro da gente, que o Senhor está dando um cutucão, porque Ele tem feito isso, né? É tempo do povo de Deus, assim, se levantar mesmo. A gente tem uma missão diante do Senhor, não só de viver na presença dEle, de estar junto com Ele, mas de avançar com o reino, de expandir o reino, de trazer a realidade do céu para a terra. E que o Senhor possa lembrar você de que você é filho de um rei, né? O Gu ministrou sobre isso aqui, foi tão poderoso, né? Um filho de rei que tem as bênçãos de ser filho, que pode viver, né, regaladamente no castelo, mas que tem principalmente uma missão, né? Que tem que expandir o reino do seu pai. Então vamos prosseguir no nosso texto, sabendo que o Senhor provavelmente tem aí um território para você. Ele listou, ele fez um mapa para Josué, ele mostrou para Josué, ó, é isso aqui, vamos embora. Vamos lá para o versículo 5. Boa. Ninguém conseguirá resistir a você. Escuta bem, gente, limpa o ouvido. Vamos tomar posse dessas palavras. Vamos ouvir o Senhor falando com a gente hoje, porque é assim que eu tenho lido isso aqui, todos os dias. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aquele Josué que gostava da tenda, né? Que gostava da presença. Para ele, o Senhor pode falar. Quando a gente conhece esse lugar da presença, o Senhor pode falar isso com a gente. Eu não te abandonarei, eu nunca te deixarei. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Gente, isso é muito poderoso. De que mais que a gente precisa? Do que mais que a gente pode precisar? Mas aí tem um dado importante, olha esse 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aí começa. Tem uma parte que é nossa, né? O Senhor dá a presença, o Senhor nos capacita, o Senhor coloca em nós planos, mas a gente precisa ser forte e corajoso para permanecer. Eu acho interessante e muitas vezes quando a gente fala de terra prometida, a gente pensa no céu, né? Na salvação. Chegamos no céu, mas a terra prometida que a Bíblia fala tem inimigo. O céu não tem inimigo. Então, quando o Senhor está falando de terra prometida, Ele está falando de um território que a gente precisa conquistar. Aqui. Uma expansão do seu reino. Algo que Ele confiou a cada um de nós e que a gente precisa conquistar. Aí sim tem inimigo. É disso que se trata. Isso para mim tem mudado muito o meu entendimento, gente. Porque aqui o Senhor está chamando a gente para uma fé que é ativa. A gente precisa fazer algo, né? O Senhor tem que falar para Josué ser forte e corajoso. Uma pessoa que não precisa ser forte e corajosa para conquistar algo que Jesus já conquistou na cruz. A gente precisa agora tomar posse dessa herança. E também, aquilo que o Senhor conquistou na cruz, a gente vai precisar permanecer nisso. Vamos lá, eu não quero me perder. Mas para a gente... isso aqui é tão lindo. Para a gente poder cumprir essa missão, a gente precisa saber quem a gente é. E a gente lá na célula, né, Henrique, na célula dos jovens, a gente estudou um salmo.
essa sexta-feira, que é poderoso. Bota aí para mim o Salmo 139, no 13. E eu quero que a gente saia daqui com muita certeza, porque eu sei que o inimigo vai tentar roubar a gente, sabe? Vai tentar essa guerra, esse território que a gente tem que conquistar, muitas vezes é a nossa mente. A nossa mente é um território muitas vezes ocupado pelo inimigo, pelas mentiras de Satanás, pelas mentiras que a nossa própria, natureza traz. Então a gente precisa conquistar um território, gente. Vamos estar atento. Isso é um território. O reino, expandir o reino, começa por essa batalha na mente. Começa por expandir o reino dentro da nossa mente, sabe? De estabelecer esse território para o Senhor. Porque o inimigo quer roubar. Porque quer dizer para a gente que a gente não é suficiente, que a gente não tem direito, que a gente não é filho. Né? Quantas são as mentiras? Porque não deu certo para ninguém, não vai dar certo para mim. Né? Quantas são as mentiras que a gente escuta? Então é tempo da gente ocupar esse território para o Senhor. E eu, lendo esse salmo, eu fiquei tão maravilhada, porque diz quem o Senhor nos criou. Vamos acompanhando comigo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Sabe que obra que é maravilhosa? Você é maravilhoso. Eu sou maravilhosa. Não é porque eu estou falando, não. É a Bíblia que está falando. O Senhor nos criou. Ele considera a gente especial, maravilhoso. A gente não pode diminuir algo que o Senhor considera. E diz assim, digo isso com convicção. Isso é muito tremendo, gente. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todo. E olha aqui, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer dele existir. A gente não é um erro, a gente não é um acidente. Não importa como a gente chegou até aqui. Não importa quem foi meu pai, quem foi minha mãe. Eu não fui um acidente, o Senhor me gerou. O Senhor me escolheu lá no ventre. E Ele já escreveu o que Ele tinha para nós. No embrião, gente, isso é muito poderoso. Você entende o quão especial, o quão você é uma obra maravilhosa, desejada, um filho amado do Senhor. Isso é que é ocupar o território. Isso é poderoso, gente. Isso é expandir o reino na nossa mente. É a gente entender quem a gente é de verdade. Porque aí o inimigo vai vir com alguma seta, ou a gente vai falar, não, mas os meus pais nem se amavam quando eu nasci. Isso não importa. O Senhor já me amava, o Senhor me escolheu, o Senhor usou aquela oportunidade para colocar, para trazer na terra alguém que Ele amava, alguém com quem Ele tinha um plano, Ele tinha algo para fazer. Então não importa, gente. O Senhor nos ama. Nós somos desejados pelo Senhor. Ele tem um propósito. A gente precisa ocupar nossa mente com aquilo que é verdadeiro. Ocupar esse território. Isso é uma fé ativa. O inimigo vem com um pensamento, a gente troca esse pensamento. Eu sou uma obra maravilhosa nas mãos do Senhor. Lá no ventre da minha mãe, Ele me criou. Ele já escreveu todos os dias da minha vida. Mas a gente tem uma missão aqui. E é por isso que o Senhor fala como? Ser forte e corajoso. Deus tem planos de paz e não de mal, para que a gente possa atingir o fim que a gente deseja. O que significa que existe um caminho que Ele gostaria que a gente percorresse. A gente percorre sempre? Talvez não, mas sempre é tempo de recomeço. Sempre é tempo da gente poder voltar para o prumo. Sempre é tempo da gente poder voltar para a presença. E Senhor, alinha os meus pensamentos. Senhor, eu quero. A gente tem que ser diligente, ativo. Tem que ter uma fé sóbria sobre isso, sabe? De combater esses pensamentos. A palavra tem que ser mais verdadeira do que as mentiras que ocupam a nossa mente. Existe para nós um plano e que eu preciso buscar. Eu preciso trazer do céu para a terra. Isso que é tomar posse da terra prometida. É trazer esse plano. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque às vezes a gente, como cristão, aceita algumas condições.
né? A minha família está destruída, mas é isso mesmo, porque sempre foi assim, porque meus pais sempre brigaram, porque os meus avós também, não sei o quê. Sabe, assim, essas coisas que a gente vai trazendo de geração após geração. Vocês acham que isso é o plano de Deus? Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele tem uma herança, e dentro dessa herança tem uma graça para curar, para restaurar todas as áreas da nossa vida. Não é para ninguém viver na falta, na pobreza. A gente pode passar momentos difíceis, pode, mas viver nessa condição, não é isso que o Senhor tem para nós. Existe uma herança que Jesus conquistou na cruz e que a gente precisa, com essa fé diligente, com essa fé ativa, e tomar posse. A gente precisa transformar as realidades, sabe? Gente, é poderoso demais. Eu sei o que é vir de uma família destruída, cheia de morte, cheia de doença, cheia de enfermidade, né? O inimigo quis roubar todos nós, espírito de suicídio. Meu irmão se suicidou, né? A gente crê de alguma forma. A minha irmã se suicidou. O meu irmão teve um acidente de avião, mas que a gente crê que de alguma forma ele buscou isso também. Meu pai faleceu quando a gente era cedo, minha mãe tinha um Alzheimer desde nova, e eu sei o que é quando o reino chega, quando o reino se estabelece, muda tudo, e glória a Deus que Ele muda, porque a gente não tinha evangélico na família, mas quando vem o reino de Deus e Ele se estabelece numa casa, não é só para mim, é para gerações futuras. A gente está não só resgatando a nossa vida, e glória a Deus por isso, mas as gerações que virão a partir de mim podem ser resgatadas por causa desse reino que chegou. É chegado o reino de Deus, é disso que se trata. Uma nova realidade que a gente pega na presença, que a gente pega nessa caminhada, enquanto a gente renova a nossa mente. Então, essa transformação, essa restauração das casas, das famílias, das cidades, eu creio que o Senhor pode expandir o seu reino, e Ele conta com a gente para essa obra. Mas a gente precisa saber quem a gente é. Então a gente nunca mais vai esquecer. A gente é especial, a gente é uma obra o quê? Maravilhosa. Amém? Que o inimigo não possa mais dizer nada ao contrário. Eu sou uma obra maravilhosa, porque eu sei que ele vem para nos oprimir, vem para roubar. Então vamos lá. Então Israel tinha uma terra para herdar que estava ocupada por inimigos. Assim como muitas áreas da nossa vida estão ocupadas por inimigos. E Deus vai lá, cutuca Josué. Josué, acorda que essa missão é tua. Vamos embora. Mas tem uma luta envolvida, por isso eu preciso que você seja o quê? Forte e corajoso. E toda vez que vem a palavra, toda vez que uma palavra é colocada na nossa vida, tem um opositor. Existe o opositor da própria palavra. Lá em Mateus 13, na parábola do semeador, Jesus fala que, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que Jesus está falando? A gente precisa criar raízes. A gente precisa se fundamentar na palavra. A gente precisa ter algumas chaves que mudam esse pensamento. Então o inimigo vem me dizer que eu não tenho valor, agora eu já sei como que eu vou condenar, né? Vou me opor a isso, porque o inimigo quer se opor. Toda palavra que é trazida aqui é uma guerra para entrar no nosso coração. A gente vem aqui, escuta a palavra, escuta um louvor, vem alguém, ora por nós, traz uma palavra, imediatamente o inimigo se levanta para se opor. Mas a gente já sabe disso, aí o que a gente faz? Sai para lá. Eu estou com o Senhor, Ele nunca me abandona. Jamais me abandona. Todos os dias da minha vida Ele é comigo. Eu sou uma obra maravilhosa. E o Senhor disse que é para eu invadir, que é para eu avançar, então eu vou avançar e você não vai me parar. É uma fé ativa. Você percebe a diferença de como é, de quando a gente só fica sentadinho esperando as coisas acontecerem?
E para esse tempo, eu estou vivendo uma transição, né? Estou saindo de um trabalho, estou me dedicando agora nas artes plásticas. E para esse tempo, eu comprei um caderno. Eu não sei você, eu não sei se esse é o seu hábito, mas eu falei, eu vou ter um caderno das promessas de Deus para minha vida para esse tempo. Porque eu sei que o inimigo adora vir roubar minhas promessas, roubar o meu pensamento, roubar a forma como às vezes a gente toma uma decisão, né? Muito firme, confiando na promessa, confiando naquele dia você está cheio. Aí vem o dia seguinte, vem quem? O inimigo se levanta para roubar a tua promessa. E aí nessa hora, eu pego meu caderninho e vou ler tudo de novo. Ah, mas foi por causa disso aqui que eu fiz isso. Foi por causa dessa palavra, que foi por causa de Josué. Josué é o primeiro lá. E todas as vezes que alguém orou e falou alguma coisa, e por causa disso está ali. Então, assim, eu recomendo, tenha os seus versículos, as suas palavras escritas diante dos teus olhos, para que quando o inimigo se levante, ele logo caia, porque você já vem com a arma do Senhor. Agora vamos lá para o versículo 8. E olha aí a chavezinha de novo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A gente precisa meditar nessa palavra dia e noite, gente. É isso. É isso que tem que ser o nosso alimento. Porque a gente costuma estar distraído. A gente vai se entulhando. A gente vai colocando um monte de coisa para dentro. E aí aquilo vem para fora. É aquilo que vai guiar as nossas decisões. Mas quando eu sei que esse território da minha mente precisa ser ocupado com a verdade, eu medito nela dia e noite. Isso não é que a gente vai ficar lendo a Bíblia todo dia, assim, o dia inteiro. Mas a gente pode pegar, né? O pastor Mateus sempre fala isso. Pega um versículo de manhã, guarda ele, vai meditando nele ao longo do seu dia. Aí no outro dia outro, e aquilo vai enchendo o seu coração. Esses dias eu tenho dormido tão mal, mas eu acordo às vezes à noite, o Senhor me traz um versículo e eu começo a orar aquele versículo, que podia ser uma noite de tormenta, né? De ficar ocupada pelos pensamentos ruins, que normalmente é isso que acontece quando a gente acorda de madrugada. Vem um versículo, mas a gente tem que se encher disso para ocupar o nosso território. Então, gente, esse primeiro território, que é a nossa mente, como é que a gente vai conquistar ele? Com uma fé ativa, né? Combatendo com a palavra, meditando nela dia e noite. Glória a Deus. E é tão tremendo porque algumas guerras Josué teve que enfrentar indo, né, para a batalha mesmo, com espada, com lança, todo o povo guerreando com esforço. Mas outras batalhas, o que eles precisaram fazer? Só se posicionar. E o Senhor guerreou por eles. Oh, glória. Que venham. Eu preferia que fossem todas assim, mas o Senhor é que sabe o que eu preciso. Então a gente vai, seja como for a experiência, a gente vai vamos avançar. O Hugo sempre fala, vamos, é tipo isso, para cima deles, né, amor? Isso aí, glória a Deus. E tem um outro território, a gente já falou disso aqui, né? Um outro território que eu acho, porque muitas vezes quando a gente fala dessa coisa de expandir o reino, a gente se pensa assim, no Instagram, falando e numa live de 1 milhão de pessoas, tendo um alcance todo poderoso, né, para o Senhor. Mas às vezes os nossos territórios são menores. Deus é que sabe, Ele distribui como Ele quer, né? A parábola dos talentos diz que Ele distribuiu 10, 5, 1, não importa. A gente tem que ser fiel com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, amém? E eu entendo que um território que todos nós aqui temos são a nossa família. Então, às vezes, a gente está querendo conquistar o mundo todo, mas a nossa família está precisando de amparo, está precisando ser conquistada para o reino. E isso significa que a gente precisa se esforçar para isso. Se esforçar em implementar essa palavra dentro das nossas casas, uma fé viva, uma palavra viva. A gente precisa ser diligente em colocar na nossa casa o reino, implementar o reino. Não importa experiências passadas, não importa
como a gente foi criado. A gente tem que esquecer essas coisas, gente. Existe um novo na Bíblia, existe uma novidade de vida que o Senhor traz, um reino que precisa ser implementado na nossa casa. Seja o casal com filhos, seja o casal que já nem tem mais os filhos em casa, existe um reino ainda. Então a gente tem que ser diligente nisso, em expandir o reino dentro da nossa casa. Sempre tem algo. Esses dias, né, um dos motivos pelo qual eu decidi também sair do trabalho agora, né, nesse tempo, é porque o Senhor me falou, você precisa estar em casa de novo. E é engraçado isso, porque eu falo, não, mas a minha filha já está grande, né, a outra está na faculdade, mas ao mesmo tempo eu percebi que quando a Vitória foi para a faculdade, eu falei, gente, é muito pouco tempo que a gente tem. É muito pouco tempo para implementar o reino, né, para influenciar, para ser um Moisés na vida de alguém, é pouco tempo. A gente acha que tem uma eternidade, mas na verdade a gente tem pouco tempo. E assim, não que eu visse muitos problemas ali, mas o Senhor fala que é nas sutilezas, sabe? É no caminhar junto que a gente pode dar o mais precioso. Então eu não sei se isso é para todas as mães, mas foi um chamado para mim. Para esse tempo, eu precisava estar ali junto, acompanhando ela nas guerras dela, ensinando ela a guerrear para esse tempo. Por quê? Porque ela é o meu território. Ela, eu não tenho dúvida que o Senhor confiou a mim, né? Eu posso ter dúvida sobre outras coisas, mas esse aqui eu não tenho dúvida. Ela confiou a mim e eu vou prestar contas ao meu Deus a respeito disso. E além de prestar contas, eu sei o quanto é bom viver no reino. Eu sei o quanto é bom o que o Senhor tem. Então eu quero tudo isso para minha casa, amém? Vamos lá. Eu já li o 8, né? Mas vamos ler de novo, que esse... Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem aqui quer prosperar? Eu também quero. Amém? E para o meu caminho prosperar, para que eu seja bem-sucedida, eu preciso viver a palavra. Cumprir fielmente o que nela está escrito. Meu Deus, isso é um padrão muito elevado, né? Mas essa é a prosperidade que o Senhor tem. É a partir desse lugar de cumprir fielmente a palavra. A gente tem uma promessa, a gente tem um general de guerra que nos acompanha, mas a gente tem a nossa parte. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, é como se fosse assim, eu vou numa loja de roupa e eu compro para Valentina uma roupa muito linda, maravilhosa, tudo que ela sempre sonhou. E eu falo, reserva aí para mim, por favor. Deixo reservado lá para ela. Mas se ela nunca for buscar essa roupa, ela nunca vai ter essa roupa. O Senhor tem um monte de coisa reservada para nós que se a gente não for buscar, a gente não vai viver. Está reservado, está no nosso nome. Ele planejou para que a gente usasse. Ele quer que a gente viva isso. Mas a gente não vai na loja. A gente não vai. A gente fica com preguiça, a gente fica distraída, a gente fica rolando no Instagram, a gente está cansado, a gente está trabalhando muito. Às vezes está trabalhando mais até do que precisava, só porque é uma ânsia de querer mais além, sei lá. E às vezes a gente precisa. Mas o fato é que tem muita coisa reservada que a gente está deixando lá. Deixando num lugar esquecido. Por isso que a gente precisa ser forte e corajoso. Romper padrões, né? A gente precisa, eu sempre faço dessa maneira. Faz diferente. Gente, é tão doido como a nossa mente funciona. Eu vou numa nutricionista porque eu quero emagrecer. Ela me passa a dieta. Eu emagreci? Eu não emagreci. Meu exame de sangue está melhor? Não. Só vai ficar melhor se eu fizer o que ela falar para eu fazer. É disso que se trata. Meditar na palavra dia e noite é isso. Colocar em prática aquilo que o Senhor está fazendo, está falando.
Porque eu posso viver a vida inteira enganada, achando que porque eu fui na nutricionista, eu estou bem. Porque eu fui no médico, agora está tudo resolvido. Não, gente, a gente tem um caminho a percorrer. Se o médico falou assim, você precisa se alimentar melhor, precisa fazer exercício, se eu não fizer isso, eu não vou receber a bênção. Não vai estar resolvido o meu problema. E é isso que o Senhor está falando para Josué. Josué, tá tudo lá. A terra prometida está lá. Esse território aqui é seu. Vai lá. Vai lá, ser forte e corajoso, mas eu não vou te abandonar. E é isso que o Senhor fala pra gente. Às vezes a gente esquece que ainda que a gente tenha essas lutas, o Senhor é conosco. E se Ele está falando ser forte e corajoso, é porque Ele tem força e coragem para nos dar. Mas a gente às vezes não vai ali na presença, Senhor, para ser encorajado, para ser fortalecido para a batalha do nosso dia. Tem um detalhe muito interessante nessa história também, e eu só quero colocar isso para a gente balancear, porque quando a gente fala dessas promessas de ser próspero, eu não estou falando só de carrão, não estou falando da mansão que você vai conquistar. Pode ser, pode passar por isso também, o Senhor é poderoso para fazer. Se Ele achar que você aguenta o tranco de ter tudo isso e permanecer nele, Ele não tem problema nenhum de nos dar, Ele é um Deus todo-poderoso. Mas quando a primeira cidade que Josué foi conquistar foi Jericó. E essa cidade, pensa que eles estavam 40 anos no deserto, doidos para sentar num lugar, de ter uma casa para chamar deles. E sabe o que Deus fala a respeito de Jericó? Essa cidade não é para vocês, essa cidade é minha. Vocês vão lá, vocês vão conquistar, mas essa cidade é minha. Na nossa caminhada com o Senhor, a gente tem que estar muito flexível, porque a gente tem que entender que não é a respeito de nós só. É para nós, mas não é só para nós. É para o reino. Aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebe do Senhor, nunca é só para nós. É para nós e é para as pessoas ao nosso redor. De novo, a gente conquista o território da nossa mente, a gente conquista a nossa família, e a partir desse lugar a gente pode expandir o nosso reino. Mas essa cidade, o Senhor falou, essa é minha. E eu creio que ali o Senhor estava testando o caráter, né, das pessoas. O quanto eles iam obedecer. O Senhor prova o nosso coração na caminhada. Porque a gente precisa ter o nosso caráter trabalhado. Isso importa muito mais para o Senhor do que qualquer outra coisa. Então, nesse processo, o Senhor vai falar, esse aqui você me dá. Mas se você me der isso aqui, ainda tem 9 cidades toda para você. Gente, já pensou nisso? Era um dízimo, né? Se a gente consegue ser fiel nesse processo, o Senhor tem muito mais. E o Senhor fala, isso aqui não é nada perto daquilo tudo que eu tenho para vocês. E às vezes a gente desanima só porque a gente não quer passar na prova. Que a gente não passa nesse primeiro episódio aqui, sabe? O Senhor falou, isso aqui é para eu saber o quanto você pode receber, a medida de responsabilidade que eu posso colocar sobre você. Se você for capaz de entregar isso aqui, eu tenho todas essas cidades, e é muito legal isso, porque essas cidades já tinham os currais, já tinham as casas, já eram construídas, eles não iam precisar construir, plantar muita coisa, já tinham as plantações, já estavam lá, eles só iam dar continuidade. Então o seu trabalho é ir e ocupar o espaço, é expandir o reino, é crer que como filho do rei, você tem esse dever de expandir o reino, de tomar posse daquele território. Que a gente possa, Senhor, cumprir. Que a gente possa ser fiel. Que a gente possa aguentar. E ser forte e corajoso. Que a gente possa meditar na Tua palavra todos os dias. Essa palavra tem sido assim um divisor de águas para mim. E toda vez que o inimigo vem atacar minha mente, e ele vem,
Eu estou aqui, mas eu sei que o inimigo ataca a minha mente. Josué 1. Durante esse meu processo de decisão, eu ouvi uma pastora pregando: se você está num processo de transição, lê Josué 1. Eu falei: isso é para mim. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar o livro de Josué. E eu não consegui sair do primeiro capítulo. E essa tem sido a minha meditação dia e noite. Porque o Senhor vai falar... Cadê? Quantas vezes Ele precisa falar pra gente, né? Ser forte, corajoso. Acho que eu nem escrevi aqui. Bota aí pra mim, por favor. Lê o 9, por favor. 9. Olha aí, que eu não botei aqui, mas isso é muito importante. Não fui eu que ordenei a você, seja forte, corajoso. E aí, esse versículo tem sido, acho que o principal. Não se apavore nem desanime. Gente, tem vezes que dá pavor mesmo. Tem vezes que diante das adversidades eu me apavoro. Mas quando eu escuto a voz do Senhor falando: Diana, não se apavora nem desanima, pois o seu Deus estará com você por onde você andar. Você pode receber isso para você hoje, gente? Você pode receber no teu coração essa verdade de que o Senhor não nos desampara, de que Ele é com você, para você não se apavorar diante das situações, mas para você se levantar e avançar, porque você carrega o reino. Mateus falou: aonde que é a morada do Senhor? É aqui, somos nós. A gente carrega isso. Isso é poderoso para nos fazer avançar, só isso. A gente não precisa de mais nada, a gente só precisa crer, só precisa se encher dessa palavra, só precisa, poder ficar palpável de que Deus é conosco, de que Ele nos ama, de que nós somos uma obra maravilhosa, de que existem territórios que a gente precisa conquistar e a gente precisa implementar o reino de Deus, a começar em nós, depois na nossa família e aí até os confins da terra. Senhor, eu queria que a gente se colocasse de pé aqui agora. Eu quero orar firmada nessa palavra. Papai, Senhor, só o Senhor sabe da onde a gente veio, aquilo que tem ocupado os nossos pensamentos nesses dias. Mas eu oro, Senhor, para que a sua palavra seja como semente em terra fértil nessa manhã. Nós somos uma obra maravilhosa. Nós somos, Senhor, um plano que o Senhor tinha. O Senhor nos desejou, o Senhor nos amou. O Senhor escreveu os nossos dias, Senhor. O Senhor tem um território para nós. Senhor, vem, Paizinho, vem nos fortalecer, vem nos encorajar nessa manhã, vem nos encher das tuas verdades, para que esse seja o alimento, Senhor, para que essa seja também a arma que a gente use diante do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar aqui por cada um de nós, Senhor, para que a gente seja, Senhor, levantado nesse tempo, nessa estação, nesse dia de hoje, como alguém que tenha uma fé sóbria, como alguém que entende o porquê acordou hoje. A gente acordou porque o Senhor nos amou. A gente está aqui porque o Senhor tem algo para nós. Senhor, a gente quer ser como Josué, que permanecia ali ao lado da tenda, porque a gente sabe que é da tenda que a gente tira a nossa força, porque é da presença que a gente tira, Senhor, o nosso sustento, que é a partir desse lugar que a gente pode ir para qualquer outro e levar o reino. Senhor, eu quero em nome de Jesus clamar para que, como igreja,
a gente possa trazer a realidade do céu para a terra, para que a gente possa viver na nossa mente a expansão do reino. É chegado o reino de Deus, e isso tem que trazer cura, tem que trazer libertação, tem que mudar a nossa maneira de pensar. Senhor, que nós possamos ser guiados pelo Espírito, que a gente possa ser renovado no nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por uma fé baseada, ancorada na palavra. Senhor, faz de nós um povo forte, Senhor, um povo bem armado. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faz de nós um povo que tem sede. Senhor, sede de expandir o reino, sede de conquistar todos os territórios que o Senhor tem. Senhor, em nome de Jesus, e ao mesmo tempo um povo que é alegre e contente, porque o Senhor nos ama, que a gente seja pleno nesse contentamento de saber que o Senhor nos amou, mas que ao mesmo tempo a gente deseje, porque o Senhor deseja expandir o reino. Dá pra gente essa medida, Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por aqueles que um dia pensaram que as suas famílias não tinham mais jeito. Senhor, eu quero orar para que seja a partir daqueles que estão aqui, Senhor, que haja uma mudança completa. Senhor, que não importa como a gente chegou até aqui, que a partir de hoje é o reino de Deus estabelecido nas casas. Senhor, em nome de Jesus, estabelece o teu reino nas casas, estabelece o teu reino nos corações. Senhor, estabelece o teu reino. Senhor, isso significa cura, libertação. Senhor, isso significa graça. Isso significa favor do alto. Isso significa prosperidade. Senhor, não tem falta. A gente tem plenitude. É disso que se trata o reino, onde o Senhor chegava, todos eram curados. Senhor, não tinha falta, tinha dinheiro para pagar o imposto, tinha dinheiro para dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Senhor, eu oro, Senhor, por essa prosperidade do reino nas nossas vidas. Senhor, essa realidade sendo implementada em nós e a partir de nós. Uma ousadia, Senhor, uma ousadia, Senhor, para entrar, para ir, para avançar. No nome de Jesus, uma coragem, Senhor, como a gente precisa de coragem para obedecer a Tua palavra. Senhor, eu oro aqui, Senhor, para que se levantem os corajosos do Senhor, capazes de obedecer toda a Tua vontade. Que como Davi, o Mateus falou aqui de Davi, um conquistador, um homem segundo o coração de Deus, que entendeu que tinha um reino a ser conquistado e foi até o fim. Senhor, que sejamos nós esses adoradores conquistadores, que vão até o fim, Senhor, que conquistam tudo que o Senhor tem para nós, que podem, Senhor, dizer que os planos que estavam escritos vão se cumprir. Senhor, eu sei que isso parece ousado, eu sei que isso às vezes parece difícil, mas para o Senhor, que é todo poderoso, o Senhor que nos convocou. Olha, muitas vezes o Senhor, o chamado do Senhor vem como um convite. O Senhor nos convida, né, a ir lá na loja, mas se a gente... E Ele coloca em nós um potencial, Ele coloca em nós uma capacidade. Mas quem tem que desenvolver essa capacidade, quem tem que desenvolver esse potencial somos nós. Senhor, que nessa manhã a gente possa ser fortalecido nesse potencial. Senhor, que aquilo que tem nos impedido de buscar o que o Senhor tem reservado para nós possa ser destronado na nossa vida. Eu quero, em nome de Jesus, repreender todo o inimigo, tudo que tem roubado a nossa fé, tudo que tem roubado a visão, tudo que tem roubado, Senhor, o nosso tempo de devocional, o nosso tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que nessa expansão de território, Senhor, a gente possa caminhar com alegria e ousadia. Senhor, em nome de Jesus.
nós recebemos, Senhor, de Ti essa força e essa coragem. E nós queremos exercer essa força e essa coragem, Senhor, em nome de Jesus. Se você hoje quer ser encorajado, fortalecido, receber do Senhor essa porção que faz a gente romper. Eu sei que às vezes a gente precisa ser encorajado, e eu tenho um grande encorajador na minha casa. Muitas vezes é essa palavra dele, né, do meu marido, que vem, que me cobre, que me faz ser capaz de obedecer a palavra. E eu sei que a gente aqui como igreja, a gente pode orar e juntos a gente pode viver assim um romper diferente. Eu quero te convidar a vir aqui e eu quero orar com você. Os pastores vão orar com você e a gente vai receber esse encorajamento, esse fortalecimento do Senhor. Não deixa de vir, vamos orar junto. Eu sei que tem poder na oração do corpo de Cristo para a gente poder avançar com o reino. Senhor, em nome de Jesus. Ontem eu via lá na feira dos empreendedores brasileiros uma diligência em estar ali. Tinham poucas pessoas, mas como é importante a gente entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. E a gente está aqui porque a gente entende que há poder na oração, que há poder no Espírito, que há poder no Senhor para mudar as nossas realidades. Trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I'll give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I'll give you my life. I may be weak, your spirit is strong in me. My flesh may fail, my God, you would never will. I may be weak, your spirit is strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, your spirit is strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I'll give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I'll give you my life.
Your Spirit strong in me, my flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your Spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never, never will. I may be weak, but your Spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never, never will. You never will. My God, you never fail. I may be weak, but your Spirit's strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your Spirit's strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to open my eyes to see that I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I'll give you my life. Give me faith to trust what you say. Yeah, you're good and your love is great. I'm broken inside, I'll give you my life. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want, Holy Spirit. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest on us, Jesus. Fire and wind, come and do it again. Open up the